E o assunto a partir de agora são os abates brasileiros de bovinos, de frango e também de suínos. Começo falando a respeito do abate de bovinos, porque o volume abatido foi de 7 milhões e 500 mil cabeças durante o primeiro trimestre do ano desse 2018. Um número 1,4% superior ao mesmo período do ano passado. Vamos saber como é que ficaram esses dados? Você vai ver aqui o comparativo com o primeiro trimestre do ano passado e também com o último trimestre, portanto, quarto trimestre de 2017. Evidentemente que o quarto trimestre, por conta das festas de final de ano, tem um volume maior. Então aqui nós temos a comparação. Aqui isolado, primeiro trimestre de 2018 com 7 milhões e 500 mil cabeças abatidas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na sua pesquisa trimestral de abate de animais. Contra 7 milhões 390 mil animais que foram abatidos no primeiro trimestre de 2017. Observe aqui o quarto trimestre com 8 milhões e 100 mil cabeças abatidas. Aqui você vê muito claramente uma tendência de elevação de abate de bovinos no país, algo que vem acontecendo e concentrado principalmente a partir do ano de 2017. Em relação aos abates de frango, houve uma elevação neste último trimestre em relação ao trimestre anterior. Mas na comparação com o ano de 2017, o volume de cabeças de frango abatidas indica uma queda. Os dados são do IBGE, a gente compara agora tudo isso na tela. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro trimestre de 2018, o Brasil abateu 1.470.000 cabeças de frango. No último trimestre do ano passado, no quarto, foram 1.430.000, mostrando, portanto, que este último trimestre indicou uma alta de 2,6%. Já na comparação anual, ou seja, no primeiro trimestre de 2017, aí observamos uma queda estimada em 2%, uma vez que os 3 primeiros meses do ano passado juntos somaram em abates 1.510.000.000 de cabeças de frango. Quando falamos no volume, no peso que foi acumulado de carne de frango, nada daquilo que surgiu durante esse ano de 2018 por conta da União Europeia, por conta de alguns escândalos envolvendo empresas brasileiras, ainda aparece nos dados dos 3 primeiros meses. Tanto é que o peso em peso de frango que foi abatido, ele é maior, 3,5% superior àquilo que foi abatido no mesmo período do ano passado e 1,4% superior ao período do quarto trimestre de 2017. Vamos ver aqui os dados. Você tem aqui 3.470.000 toneladas de carne de frango no abate brasileiro no primeiro trimestre de 2018. Esse número, como eu disse, ele fica 3,5% superior ao que foi abatido no quarto trimestre de 2017, que teve 3.340.000 toneladas e também fica superior, aí fica um pouco 1,7% superior ao primeiro trimestre de 2017, com 1,7% de acordo com os dados da pesquisa trimestral do IBGE. Por fim, vamos aos números dos abates de suínos no Brasil. De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, o volume de cabeças abatidas foi superior ao primeiro trimestre do ano passado. Ainda assim, fica um pouquinho inferior ao último trimestre do ano por uma questão sazonal, mas os números atuais indicam, portanto, melhora neste sentido para a época, primeiros 3 meses do ano. De acordo com o IBGE, portanto, entre janeiro a março de 2018, o Brasil abateu 10.530.000 cabeças de suínos. No primeiro trimestre de 2017, a última coluna à direita, foram 10.470.000, portanto, uma elevação de 0,5%. Agora, se a gente comparar com o último trimestre do ano passado, aí sim observamos uma queda de 4,7%, uma vez que naquela época foram abatidas 11.160.000 cabeças de suínos. Em comum, como você viu, o primeiro trimestre de 2018, tanto para bovinos, frango e suínos, fica com números superiores ao que foi abatido no primeiro trimestre do ano passado. O que significa isso? Que há uma demanda maior também por grãos para engorda desses animais, como vimos registrados no primeiro trimestre do ano de 2018.